Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, senhoras telespectadores. Sejam muito bem-vindos ao Pistola United, seu canal favorito das coisas do mundo da bola. Uhul! Minha cachorra tá latindo aqui atrás, vocês estão escutando. No Mesa Quadrada de hoje, vamos falar de Flamengo. Tem coisas acontecendo no Flamengo. Marinho foi reincorporado ao elenco depois de quase entrar aí em litígio contra o Flamengo. Quase, não chegou a entrar, mas foi quase. E o Flamengo tá ali por fechar, não fechar com as contratações do Alan, do Atlético Mineiro, e do De La Cruz, do River. Vamos começar falando um pouquinho da história do Marinho, antes de a gente passar pro Alan e pro De La Cruz, que eu acho que é um pouco mais rápido. Para quem não sabe... é bem por aí. Para quem não sabe, na última partida da Libertadores do Flamengo contra o Racing, o Marinho estava machucado, não ia poder jogar, mas mesmo contra assim... Contra o Nublense, foi na anterior. Ele não viajou. Da onde é o Nublense? Chile. Por que não deixaram o Vidal lá? O Vidal lá? Mas o que aconteceu foi o seguinte, tem sido prática no Flamengo o Sampaoli levar os jogadores para a concentração, mesmo não estando em condições de jogo. Ele tem feito isso com uma certa frequência, salvo que o cara esteja, tipo, manco, recém-operado ou alguma coisa assim. O Sampaoli tá levando o cara que tá com distensão muscular, essas coisas, para tá com o elenco junto também nas concentrações. E na partida contra o Nublense foi a mesma coisa. O Flamengo tinha o Davi Luiz, o Arrascaeta e o Marinho que estavam machucados, tinham sentido uma lesão, estavam com excesso de carga, né, como eles gostam de falar. E o Sampaoli mandou todo mundo ir para a concentração de jogo contra o Nublense igual. O Davi virou de cabeça para baixo. E o Marinho simplesmente disse: não vou. Eu tô machucado, eu não tenho como jogar, vou me cansar à toa. E não foi. E o Flamengo puniu o Marinho e afastou o Marinho do elenco. A advogada do Marinho ameaçou entrar na justiça contra o Flamengo, alegando que o Flamengo estava impedindo o atleta de cumprir sua profissão. Mas tudo foi resolvido nos bastidores e o Marinho foi reintegrado ao elenco do Flamengo essa semana. Falei demais, mas essa é a história do Marinho. Só um comentário, assim, faltou um pequeno detalhe em que não foi simplesmente falar que ele não ia viajar, sabe? Ele discutiu com a comissão técnica do São Paulo. Verdade. Isso daí essa história é até engraçada. Muito mal. Não, porque ele tava no ninho quando o time ia sair, parece que ele tava fazendo uma sauna, alguma coisa assim. E aí os caras mandaram chamar ele e ele não quis ir, rolou um bate-boca, enfim. Exatamente. Absurdo. E era assim, e é engraçado, cara, que o São Paulo foi um dos técnicos da melhor fase do Marinho e insistia nele o tempo todo. E aí, o Marinho, de repente, tem isso. O Marinho, cara, foi... no ano que o Marinho foi rei da América com o Santos, o São Paulo tinha sido técnico dele metade do ano. Que foi a melhor fase que projetou, né? Que comeu, né? Basicamente. E aí, assim, ele voltou, ele foi reintegrado, tá? Vou botar aspas, porque meio que ele tava lá no CT, cara, assim. Não saiu nenhuma notícia, olha, foi reintegrado, vai treinar normalmente, vai competir por vaga. Assim, o São Paulo, ele sempre deixou bem claro de que ele não conta com o Marinho. Ele não quer o Marinho. Ele ficou muito sentido com aquilo, essa... Perdeu a confiança, acho que... E agora sim, o Marinho, apesar de ter sido rei da América e tudo, não é um jogador espetacular, né? Mesmo dentro das limitações dele, a passagem dele no Flamengo é muito limitada. E por que eu tô falando isso? Porque o Marinho agora tá possivelmente negociando a saída para o Bahia, negociou... Fortaleza. Já tinha feito uma negociação com o São Paulo, e a do São Paulo caiu por causa disso, e a do Fortaleza está a ponto de cair porque o salário é muito baixo. E aí eu falo pro Marinho o seguinte: meu amigo, vive aonde? Achando que é quem? Tu tá 2 anos de reserva no Flamengo. O problema não é o salário muito baixo, o problema é que o salário dele no Flamengo é muito alto.
Ele não quer abrir mão. O problema é o que falaram pra ele quando ele foi pro Flamengo. Alguém chegou pra ele e falou que ele ia ser titular. Ele achava que ele ia ser titular. O que esse porra achava que ia fazer? Mas e por que Além de ser ofereceram um reserva. salário tão alto Eu também, cara? acho que Por ele que ficou um pouco. contrataram ele, né? Não, a contratação eu Não, a não critiquei contratação na você época, não. entende. Eu achei Não, a uma contratação contratação você você entende. entende. E eu, quando o Marinho foi contratado, eu, como torcedor, pensava o seguinte, cara, boa contratação para compor elenco. Sim, para compor Exato. elenco. Era isso que eu ia falar. Mas E aí me lembrou. 600 mil é... 650. Isso é outra questão, como o André falou. A pergunta é por que paga tanto. Mas assim, é Então, entendível. e me lembrou de quando o Alexandre Matos contrata o Dudu, que o Dudu já estava praticamente certo com o Corinthians, e ele falou: olha só, Dudu, você vai para o Corinthians, você vai para ser mais um, você vai vestir a camisa 20, vão ter 10 jogadores na tua frente, não vai vestir camisa importante. Você vai para o Palmeiras, você veste a 7, e você vai ser o cara do time, o cara da reformulação. Eu acho que para o Marinho, que estava saindo do Santos, sendo a principal figura, inclusive tendo sido, né, eleito rei da América, aí, opiniões à parte, porque eu acho que foi injusto, mas foi eleito rei da América. Para ir para o Flamengo para ser mais um, ele não lidou bem com isso. Ele achou que ele ia ser craque no Flamengo e titular absoluto. Eu acho que na cabeça dele passava Mas algo nesse sentido. a moral da história é que a história breve e não muito sucedida do Marinho no Flamengo está por acabar. Seja na janela agora de julho ou na do final do ano, é muito claro que o Flamengo vai se desfazer dele. E com isso, o nosso tempo está acabando aqui, vamos falar rapidinho do Alan e do De La Cruz, que eram duas contratações que estavam muito bem encaminhadas e agora estão esfriando, né, por uma série de razões. Vale lembrar que o Flamengo falou que nessa janela do meio do ano queria trazer 4 ou 5 jogadores importantes e até agora o único confirmado é o Luiz Araújo. Não estou mencionando o goleiro Diego Rossi porque esse foi contratado em janeiro. Estou falando agora não trouxe porque ele tá nessa conta aí, tá? Pelo que eu entendi. Tudo bem, mas estamos falando de contratações novas. Então temos aí as novelas, porque já pode chamar de novela, de Alan e De La Cruz. No caso do Alan, o Atlético Mineiro está fazendo jogo duro. E no caso do De La Cruz, como a gente comentou num vídeo passado aqui, a situação econômica da Argentina não permite o River fazer jogo duro, porém, o De La Cruz convive com lesões o ano inteiro, então o Flamengo está tomando aí alguns cuidados antes de fazer qualquer contratação e gastar um dinheiro, porque vai custar um dinheiro para o Flamengo De La Cruz. Ele é um dos principais jogadores do River, vai ser caro, mas tá machucando o tempo inteiro. E há muito tempo que o River faz jogo duro com o De La Cruz. Inclusive, coincidências à parte, os dois, tanto o Alan quanto o De La Cruz, foram alvos do Palmeiras também, no passado, num passado bem recente. E o De La Cruz só não foi para o Palmeiras por conta dos altíssimos valores que o River pedia, e sempre que parecia que ia chegar num acordo, o River pedia mais. Parecia o próprio Sampaoli, né, quando o Palmeiras foi atrás dele. Mas assim, só a título da gente ganhar um pouco de tempo, né? Discutir aqui, vai chegar, não vai chegar, não tem sentido, né? Porque não é a gente que vai decidir isso. Mas acho legal a gente falar aqui um pouco são boas contratações? São posições que o Flamengo. São posições que o Flamengo está precisando? São bons jogadores? Acho que é mais nesse sentido que a discussão. Se estiverem bem fisicamente, são duas baitas contratações. Especialmente o De La Cruz. Joga muita bola. O De La Cruz joga muita bola. É um cara. O De La Cruz ele vai chegar para jogar no meio, vai ser titular em uma semana. Vai ser titular, ele chega para ser titular. Ele é um cara que ele pode jogar em todas as funções do meio campo, até de 5 ele já jogou. Então, por isso que eu tô falando. Não, então, isso é uma outra discussão. Mas assim, o De La Cruz é um cara que ele sabe jogar nas 4 posições do meio campo, algo que o São Paulo em particular valoriza muito. Então, se ele chegar e ele não tiver machucado, ele estiver bem, é um cara rápido, é um cara raçudo, é um cara forte, é um cara que sabe bater com as 2 pernas, é um cara que tem um bom passe em profundidade. A baita contratação. Resta a pergunta no lugar de quem ele vai entrar, né? Eu acho que, pelo que eu tenho visto do Sampaoli, a tendência é o Arrascaeta continuar jogando mais adiantado e acho que ele entraria nessa velha função do Arrascaeta de principal armador do Flamengo. É o que me parece. Não sei o que meus companheiros pensam. Eu acho que
Ele poderia. Ele pode fazer, né? Como você falou aí, várias posições. Mas eu acho que ele entraria como terceiro homem de meio, não como armador. E aí a questão seria onde vai o Gerson? Vai ficar com o Gerson e ele? Né? Aí, vamos lá, de repente, já que não seria o Everton jogar com 3 zagueiros. O Everton ele não é titular hoje, cara. Exatamente, vai falar exatamente isso. Na minha cabeça, o Everton já não é titular. Eu imagino até, de repente, o Pulgar, Dela Cruz, Gerson e Arrascaeta. Eu ia falar isso. Thiago Maia dançaria. Acho mais fácil o Thiago Maia dançar e ele entrar como segundo. E no caso dele não querer usar o Arrascaeta de atacante, acho mais fácil o Thiago Maia dançar e ele usar o Dela Cruz de segundo volante, porque ele tem uma história. Vamos lembrar que ele tem uma história recente com o Gerson no Olympique, né? De muito sucesso. O Gerson jogou muito bem como terceiro homem de meio campo na mão do Sampaoli. Então acho muito difícil o Sampaoli abrir mão disso. Então acho que o Dela Cruz entraria na posição do Thiago Maia. E fica a pergunta, o Alan então entraria onde? Entraria ou não? O Alan chegaria para compor elenco? Então, o Alan, ele consegue jogar de primeiro volante, mas eu acho que o bom dele é muito mais saída e organização de meio de campo. Então, ele também competiria por essa posição de segundo homem. Aí, cara, aí é um problema feliz pro Sampaoli, né? Não, e também vamos lembrar que o Sampaoli é um técnico que tem uma mentalidade mais europeia de treinamento, então, assim, tudo leva a crer que a ideia dele com pedir essas contratações é que o Flamengo possa montar 2 times completos, né? Não que nem foi ano passado com o Dorival, que era um time completo e um time meia-boca. Mas dito isso, como sempre, a gente quer saber o que vocês pensam. Deixa aqui nos comentários, vocês acham que são boas contratações? Onde o Alan joga? Onde o Dela Cruz joga? Quem sai desse time do Flamengo para a entrada deles? São titulares? Não são titulares? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Não deixa de se inscrever no canal, deixar seu like, ativa o sininho para receber todas as notificações. Muito obrigado pela audiência de todo mundo. Ajuda a divulgar o canal para a gente chegar nos 100 inscritos. Procura a gente em todas as redes sociais, @TikTok, estamos lá em todas. De novo, muito obrigado pela audiência de todo mundo. Eu sou o Guzmão, ele é o Gabriel, ele é o André, ele é o Davi. Nós somos o Pistola United. Nos vemos no próximo vídeo ou live. E tchau.